Eu quero que você imagine, por alguns minutos, que o mundo que nós conhecemos hoje não é o primeiro mundo. Que antes das cidades, antes da tecnologia, antes da história escrita como aprendemos na escola, existiu uma civilização antiga, avançada para o seu tempo, poderosa, violenta e completamente esquecida. Eu sou Marco Polo e hoje, aqui no canal Contando os Fatos, eu vou te levar para um tempo que quase ninguém ousa explicar em profundidade. Um tempo anterior ao dilúvio. Um mundo apagado da face da terra, um mundo onde gigantes caminhavam entre os homens, onde a maldade havia alcançado um nível tão profundo que, segundo os textos antigos, o próprio Deus decidiu recomeçar tudo do zero. Quando a Bíblia fala do mundo antes do dilúvio, ela não está falando apenas de pessoas vivendo normalmente e cometendo pequenos erros. Ela descreve uma humanidade completamente diferente da nossa. Homens que viviam centenas de anos, alguns chegando a mais de 900 anos de idade. Um planeta com clima estável, sem estações extremas, sem tempestades constantes, sem a instabilidade que nós conhecemos hoje. A Terra era fértil, abundante, rica em recursos e, ao mesmo tempo, espiritualmente corrompida. O livro de Gênesis diz algo que passa despercebido por muita gente, mas que muda tudo quando você para refletir. Ele afirma que havia gigantes na terra naqueles dias. Não como metáfora, não como lenda. O texto é direto. E esses gigantes não surgiram por acaso. Eles são apresentados como resultado de uma união proibida, antinatural, que rompeu a ordem estabelecida por Deus. Esses seres ficaram conhecidos como Nefilins. A palavra vem do hebraico e significa os caídos, e isso já diz muita coisa. Segundo os relatos antigos, os chamados filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram-nas para si. O resultado dessa união foram seres híbridos, gigantes, violentos, dominadores, descritos como homens de renome, guerreiros temidos, líderes que impunham poder pela força. Agora, imagine como seria viver em um mundo assim. Imagine ser um homem comum, de estatura normal, vivendo em uma sociedade onde gigantes governavam, onde a força física determinava quem mandava e quem obedecia. Imagine cidades dominadas por seres que não tinham limites morais, que não respeitavam a vida humana, que impunham medo, violência e opressão. Textos antigos fora da Bíblia, tradições antigas e escritos apócrifos descrevem esse período como uma era de extrema brutalidade. Falam de canibalismo, sacrifícios humanos, violência desenfreada e corrupção total da humanidade. Não era apenas um problema espiritual, era um problema genético, moral e social. A criação havia sido distorcida. E é exatamente nesse ponto que o texto bíblico faz uma afirmação pesada. Ele diz que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Isso significa que o mal não era ocasional. Ele era constante, normalizado, aceito, celebrado. O mundo antes do dilúvio era um mundo sem limites, sem freios, sem consciência. Um mundo onde o poder estava nas mãos erradas e onde a vida humana havia perdido completamente o valor. E quando isso acontece, a destruição se torna inevitável. Muita gente pergunta por que Deus enviou o dilúvio, por que um julgamento tão severo. Mas quando você entende o contexto, a pergunta muda. A pergunta passa a ser: como aquele mundo ainda estava de pé por tanto tempo? O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma intervenção, uma interrupção de algo que havia saído completamente do controle. Deus precisava preservar a humanidade, impedir que aquela corrupção se espalhasse de forma irreversível. Se nada fosse feito, segundo os textos antigos, não haveria mais humanidade para salvar. Noé surge nesse cenário como uma exceção, um homem descrito como justo em meio a uma geração corrompida. Um homem que andava com Deus em um mundo que havia decidido ignorar completamente qualquer limite moral. A arca não foi construída da noite para o dia.
foram décadas. Décadas em que Noé foi ridicularizado, desacreditado, chamado de louco. Enquanto o mundo seguia normalmente, ele construía algo que ninguém entendia. Quando o dilúvio começou, não foi apenas uma chuva comum. O texto diz que as fontes do abismo se romperam. Águas jorraram de cima e de baixo. O mundo antigo foi engolido. Cidades desapareceram. Civilizações inteiras foram soterradas. Os gigantes, os nefilins, os dominadores da terra desapareceram junto com tudo aquilo que representavam. Depois que as águas baixaram, o planeta nunca mais foi o mesmo. A longevidade humana diminuiu drasticamente. O clima mudou. A geografia foi alterada. Montanhas surgiram. Oceanos se formaram como conhecemos hoje. O mundo foi reiniciado. E algo muito importante aconteceu. A história passou a ser fragmentada. O conhecimento antigo foi perdido. Restaram apenas ecos, mitos, lendas espalhadas em diferentes culturas ao redor do mundo. Histórias de gigantes, de deuses que desceram do céu, de uma grande inundação que destruiu tudo. Povos separados por oceanos contando versões diferentes da mesma história. Isso não é coincidência. A história do dilúvio aparece em várias civilizações antigas. Sumérios, babilônios, povos da América, da Ásia, da África. Todos falam de um grande desastre global. Todos falam de um recomeço. Todos falam de um mundo que existiu antes e foi destruído. A pergunta que fica não é se algo aconteceu. A pergunta é, por que isso é tão pouco falado? Talvez porque essa história confronta a ideia de que a humanidade está sempre evoluindo moralmente. Talvez porque ela revela que conhecimento, poder e tecnologia, quando separados de limites espirituais e morais, levam à destruição. Talvez porque ela nos lembra que já houve um mundo avançado que caiu exatamente pelo mesmo motivo que ameaça o nosso hoje. O mundo antes do dilúvio não foi destruído por falta de progresso. Foi destruído por excesso de corrupção, por arrogância, por ruptura de limites que não deveriam ser ultrapassados. E quando eu olho para os dias atuais, eu não consigo ignorar os paralelos. A Bíblia diz que, assim como foi nos dias de Noé, também será nos últimos tempos. Um mundo distraído, violento, indiferente à vida, ignorando alertas, zombando de qualquer ideia de juízo ou consequência. Talvez a história dos nefilins não seja apenas sobre o passado. Talvez ela seja um aviso. Um lembrete de que toda civilização que ultrapassa certos limites, cedo ou tarde, enfrenta as consequências. Aqui no Contando os Fatos, a gente não conta histórias para assustar. A gente conta histórias para despertar, para fazer pensar, para lembrar que o passado guarda lições que insistimos em ignorar. Se esse mundo antigo realmente existiu, se gigantes realmente caminharam sobre a Terra, se uma civilização inteira foi apagada da história, então a pergunta final não é sobre eles, é sobre nós. O que estamos construindo hoje? E que tipo de mundo estamos deixando para trás? Se você acredita que existem verdades antigas que ainda precisam ser contadas, se esse tipo de conteúdo faz você refletir, fique aqui no canal. Porque enquanto muitos contam versões confortáveis da história, aqui nós seguimos contando os fatos.